E aí, se a gente pensar no conceito de ITSM, eu não sei, eu realmente não sei dizer se todas as ferramentas elas possuem esse recurso, tá? Ferramentas pagas que eu digo. Eu sei que geralmente para cada ferramenta paga vai ter algumas automações que você consegue fazer. Ah, Lucas, que seriam essas automações? Por exemplo, quando o chamado for aberto, ele vai atribuir um SLA no chamado, ou vai cair para determinada equipe, né? Normalmente ferramenta de ITSM tem alguma coisa nesse sentido. Aqui no GLPI tem as regras de negócio, que nem todo mundo usa. Eu acredito que realmente ainda tem gente que não sabe desse recurso, beleza? E é um recurso que pode, vamos dizer assim, pode dar um apoio no sentido de melhorar o seu processo, tá? Então, se você tem um processo na sua empresa dos serviços caírem para determinada equipe, com determinada SLA por cliente, por exemplo, a regra de negócio ela vai ser o ideal para poder auxiliar nesse sucesso do seu processo, vamos dizer assim, né? Agora, né, pessoal, vamos lá. Uma outra situação. Regra de negócio. Dá para fazer qualquer coisa? Dá para fazer qualquer ação que eu quiser? Não. Dá para fazer muita coisa, mas não faz qualquer coisa, né? Não dá para fazer tudo, no caso, né? Eu até coloquei essa frase aqui porque, assim, às vezes tem situação que chega um cliente e pergunta assim: eu quero que quando o chamado seja aberto, ele faça isso, e depois ele faça mais isso, e depois que tiver uma resposta, ele faça mais isso aqui. A ferramenta tem limitação, né? Então, assim, tem muita ação na regra que dá para fazer, mas também não tem como fazer tudo, né? É aí que entra aquela situação de talvez você investir em um desenvolvimento de fazer uma automação por fora, porque a ferramenta nativa não vai entregar isso, aquilo que você está pensando, tá? Então, primeiro ponto, como é que eu vou verificar se o que eu quero fazer a ferramenta consegue fazer nas regras, né? Como é que você verifica isso? Basicamente, você entra em qualquer regra, você pode até pegar essa regra que já existe aqui, ó. Aí você vai vir em ação. Aqui em adicionar ação, basicamente nessa lista, você vai encontrar tudo que você consegue fazer via regra, né? As ações, todos os tipos de ação que dá para fazer, tá? Então, por exemplo, eu posso adicionar uma categoria, atribuir uma categoria. Então, se o chamado fosse aberto, né, com tais critérios, atribuir categoria é uma ação. Atribuir um requerente, atribuir um grupo de requerente, atribuir um técnico, um grupo técnico, um fornecedor, observador, urgência, impacto, prioridade, status. Ó, tem muita coisa aqui, tá? Até projeto também, ó, SLA, OLA, enviar solicitão de aprovação, que seria a validação de acordo, tarefa, modelo de acompanhamento, contratos, até etiquetas também. Muita gente não sabe, mas se você usa o plugin etiquetas, você consegue atribuir etiquetas no chamado via regra também, tá? A partir do momento que você habilita esse plugin, ele libera aqui na ação esse recurso. Então, imagina, se cair um chamado com o título tal, eu quero que ele atribua uma etiqueta tal, né? A etiqueta que não é nativa, a etiqueta que você cria pelo plugin. Também dá para fazer, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Entender o que a ferramenta consegue fazer nas ações, tá? Se vocês perceberem, a gente está em regra de negócio para chamado. Ou seja, regras que podem servir para chamados. Aí, como eu falei para vocês, dá para fazer tudo? Não dá, mas dá para fazer muita coisa. Para a maioria dos casos, atende, tá? Mas tem situação que realmente o que a pessoa quer é muito específico, muito elaborado e a ferramenta não consegue entregar, tá? Nativamente falando, tá? Não se esqueça que eu estou falando disso, nativamente falando. E aí, quando nativamente falando a ferramenta não entrega, você tem dois caminhos normalmente. Ou você procura um plugin que talvez faça aquilo, aí teria que procurar na internet, por exemplo, se tem um plugin que faz o que você quer fazer, ou você investe na criação de um plugin ou numa automação por fora, tá? Então, normalmente, quando a gente fala de automação, existe a parte das regras de negócio que é nativo e que você consegue usar sem custo adicional. Tem também plugins que habilitam recursos a mais da ferramenta.
Então, um exemplo bem claro de plugin que muita gente conhece e usa é o plugin comportamentos. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre ele, né? É até um vídeo que a gente colocou lá no título, se eu não me engano, é garantir o grupo técnico no relatório, eu acho. Então, por exemplo, aqui nesse plugin, eu posso, por exemplo, dizer que a solução do chamado não pode ser, ou melhor, o chamado não pode ser solucionado sem uma descrição, né? Imagina, o técnico vai lá solucionar o chamado, mas ele não colocou nenhuma descrição. Via regra, eu não tenho essa ação. Eu não consigo fazer isso via regra. Aqui no caso, né? Agora, por esse plugin, eu consigo habilitar esse recurso. É um recurso adicional via plugin. Então, é mais ou menos essa a ideia, tá? Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto, só resumindo mais uma vez. Ação é tudo que a regra consegue fazer nativamente falando, tá? Esse é o primeiro ponto. Critério. Critério é o que você vai levar em consideração. Imagina o seguinte: você quer criar uma regra para alguma coisa, né? Vou dar um exemplo. Eu quero criar uma regra para colocar uma validação no chamado. Eu quero solicitar um de acordo quando isso aqui acontecer. Tá, mas o que é que você quer que aconteça? Esse é o critério. Eu até vejo que, na minha opinião, é o que o pessoal tem mais dificuldade de entender, a questão de que para você acionar uma regra, você precisa estabelecer o critério corretamente. Eu vejo muito o pessoal criando regra genérica, aí às vezes uma regra está sendo acionada em outra situação que não deveria. Por quê? Porque a pessoa colocou um critério muito genérico. Se você não amarra bem um critério, é muito provável que aquela regra vai ser acionada em situações que ela não deveria ser acionada, tá? Então, tomem cuidado com essa questão do critério aqui, beleza? Aqui no critério é a mesma lógica da ação. Você pode ver todos os tipos de critério que você pode usar, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Quando o chamado for aberto em determinada categoria, eu quero que ele envie uma aprovação. Aí eu poderia botar aqui o critério categoria. Aí eu escolho a categoria, criação de e-mail, por exemplo. Eu vou só apagar isso daqui, depois eu explico para vocês isso daqui. Então, por exemplo, eu coloquei o critério, né? Categoria e eu escolhi a categoria. Beleza, eu defini o critério. O critério é o quê? O que é que eu vou levar em consideração, né? Eu quero acionar essa regra, mas qual que vai ser o critério que eu vou usar? Será que só a categoria ela serve para mim? Será que eu deveria colocar mais algum critério, tipo a urgência do chamado? Eu poderia. Tem que ser a categoria e a urgência. Depende muito do que você quer fazer. Agora, se para mim só serve a categoria já serve, então beleza. Já aqui na ação, né? Eu vou colocar a ação ou ações que eu quero que aconteça. Então, por exemplo, quando o chamado for aberto nessa categoria, faça, aí seria ação. Aí eu poderia botar aqui, ó, validação. Requisição de aprovação, né, que seria para usuário ou grupo, eu posso botar um usuário, por exemplo. Para o Matheus, por exemplo. Então aqui nesse exemplo eu estou dizendo que toda vez que um chamado for aberto, ele vai enviar uma aprovação para o Matheus. Beleza? Eu poderia fazer outras coisas também, por exemplo. Se esse chamado ele vai enviar uma aprovação, então eu quero que o status fique pendente. Eu preciso criar outra regra para deixar o status pendente? Não. Eu posso botar aqui mais uma ação. Status atribuir pendente. Então aqui eu criei uma regra que ele vai pegar esse critério e vai colocar duas ações, que é o quê? Enviar a aprovação para o Matheus e deixar o chamado pendente. Beleza? Então, o sentido da regra, normalmente, ele vai transitar entre o que você quer levar em consideração no critério e o que é que você quer que aquela regra faça, tá? Lembrando, mais uma vez, que tomem cuidado com a questão do critério. Não coloque o critério genérico, beleza? Lucas, o que é um critério genérico? Vamos lá. Vou pegar aqui esse chamado aqui, ó. O chamado foi aberto com e-mail, né? Imagina o seguinte, eu coloco aqui, ó.
sei lá, vamos colocar assim. Eu quero que toda vez que o título contiver, né, título contém e-mail, aí ele vai enviar aprovação. Só que aqui tem um problema. Toda vez que qualquer chamado que tiver esse título aqui, ele vai enviar aprovação. Então imagina, a pessoa abre um chamado por e-mail, por exemplo, ela colocou isso no título dela, ela colocou isso daqui, ó. Lembrando que o contém, ele vai pegar qualquer frase que contém isso daqui. Então vou dar um exemplo. Se a pessoa abrir o chamado, por exemplo, assim, ó, e-mail com erro, como contém e-mail, ele vai acionar essa regra, entendeu? Então, o problema da questão do genérico é isso daqui. Você não pode colocar a regra genérica demais, tá? Uma outra dica que eu posso dar também. Quando você for criar uma regra, pegue um chamado de exemplo e pense no critério que você quer usar. Por exemplo, imagina, eu bati o olho nesse chamado aqui. O que é que desse aqui, ó? Uma outra dica, né? Sempre que for criar uma regra, é bom você pegar um chamado que você quer usar como situação de critério, né? Imagina o seguinte: toda vez que for aberto um chamado de e-mail criação, eu preciso que seja enviada uma aprovação para fulano. Opa, aí você já bateu. Tá, criação de e-mail. Aqui nesse exemplo, o que é que eu posso usar como critério? A categoria. Por quê? Porque toda vez que for aberto um chamado de criação de e-mail, eu sei que esse chamado vai cair com a categoria e-mail. Então a categoria nesse exemplo aqui é uma informação que eu posso usar no critério da regra. Poderia ser outra coisa também, pode ser o título, eu quero usar o título como critério, ou alguma informação na descrição como critério, né? Toda vez que na descrição tiver a frase criação de e-mail, eu quero enviar aprovação, também dá certo, tá? Ou então, se o chamado for aberto de determinada entidade, eu quero que ele faça isso, também funciona. O critério da localização, né, a entidade. Beleza? Então, a questão do critério aqui fica mais essa dica. Você pode pegar um chamado de exemplo, né, para você pensar qual critério você vai usar para ativar aquela regra. Lembrando, mais uma vez, que não é legal você deixar a regra muito genérica. É bom você amarrar essa regra, tá? Aqui nesse exemplo, se eu deixar no critério categoria, vou até voltar aqui para como estava antes, né? Ó, categoria é criação de e-mail. Eu garanto que essa regra só vai ser acionada se o chamado for aberto nessa categoria. Em nenhuma outra circunstância, mesmo que a pessoa coloque criação de e-mail, mas ela abriu em outra categoria, já não vai funcionar essa regra. É porque essa regra só vai ser acionada se o chamado for especificamente aberto nessa categoria, beleza? Então, isso aqui é uma outra dica, você deixar a regra bem amarrada, tá? Porque se o chamado for aberto na criação de e-mail categoria, essa regra vai ser adicionada. Se o chamado for aberto em outra categoria e o técnico for lá e atualizar a categoria do chamado para criação de e-mail, essa regra também vai funcionar. Então, nesse caso, seria uma adição e uma atualização. Se eu quero que essa regra funcione para esses dois casos, no mesmo critério, aí eu deixo dessa forma, tá? Clicar aqui em adicionar. Agora, pessoal, vou falar um pouquinho sobre a questão do operador lógico, tá? Como é que funciona? Quem entende um pouco de lógica de programação, logo de cara já entende isso daqui, né? Mas não tem muito segredo não, tá? Quando você pensar no operador lógico, você vai pensar no critério, tá? Imagina o seguinte: se você deixar o e, ele vai somar todos os critérios, tá? Então imagina o seguinte: essa regra vai ser acionada quando a categoria for criação de e-mail e quando, vou dar um exemplo, requerente for o Lucas. Se eu deixar como e, eu estou levando em consideração que ela só vai funcionar quando essas duas informações acontecerem ao mesmo tempo. É o e. Agora, se eu deixar... Pessoal, outro problema. Muita gente faz isso, o pessoal confunde muito. Deixa o operador lógico ou, né? Aí vamos lá. Se você deixar o ou, eu tenho dois critérios.
Se pelo menos um deles acontecer, essa regra vai ser adicionada. Se eu preciso que todos os critérios aconteçam ao mesmo tempo, eu não posso deixar minha regra como ou, tem que ser como e, tá? Muito cuidado com isso daqui, beleza? É um outro problema que às vezes a regra que você criou, ela está sendo adicionada em outras situações porque você não se atentou nisso daqui, ó. Você deixou como ou, aí ele está vendo que um dos critérios está funcionando lá, ele está sendo ativada essa regra, tá? Mas se você precisa que todos os critérios eles aconteçam, é o e. Se você precisa que só um dos critérios aconteça, pelo menos, aí você usa o ou. Beleza? Aí, explicado isso, basicamente aqui na ação, eu faria o que eu fiz ali, que nesse caso seria enviar requisição de aprovação para o usuário. Poderia ser um grupo também. E eu posso também colocar aqui o status pendente, né? Tá? Então, lembrando mais uma vez que o critério pode ser vários e a ação também pode ser vários. Beleza? Então, só resumindo, criação da regra, entidades filhas sempre marcado se você usa mais de uma entidade. Operador lógico, se você usar o e, ele vai somar todos os critérios. Se você usar o ou, ele vai verificar se pelo menos um deles está batendo, tá? E usar a regra para, né? Se for adicionar, você está assumindo que essa regra só vai ser verificada na criação do chamado. Se for atualizar, você está assumindo que essa regra só vai ser verificada na atualização do chamado. E se for os dois, se você quiser que seja nos dois, aí você marca o último aqui e salva, tá? Regras mais elaboradas, tá? Para vocês verem que você pode colocar critérios bem específicos. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que, se você usa o GLPI para atender outras empresas, você pode pegar.